Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai começar nosso conteúdo propriamente dito de História do Direito, trabalhando com a história do Brasil no período colonial. Algumas observações antes da gente começar aqui a nossa aula. Primeira questão é com relação ao material de leitura. É imprescindível que, além de assistir a aula, você faça a leitura do material recomendado. A recomendação da aula de hoje é o capítulo 2 do livro do Antônio Carlos Volckmann, História do Direito no Brasil. Esse livro está disponível para vocês aí no Unileão Digital. É um PDF que, desde o início do semestre, está aí na página principal da nossa disciplina. Então, mãos à obra, quem não baixou ainda, chegou o momento de baixar e iniciar a leitura. Estamos iniciando hoje com o capítulo 2, que vai tratar sobre a história do direito no Brasil colonial. Uma segunda questão. Tudo que a gente vai ver aqui na sala virtual, né, nesse momento aqui de conversa, é uma síntese, é um resumo daquelas informações que mais merecem a nossa atenção, que mais merecem o nosso destaque. Isso não significa dizer que tudo que está aí no capítulo eu terei condições de expor aqui para vocês, em razão daquela nossa dificuldade com relação ao tempo, né? Como a gente já comentou, já explicou em outras aulas, a questão da gravação que não deve ser muito longa. Então, isso me leva ao meu terceiro informativo. Depois que você assistir a aula e fazer a leitura do capítulo, não deixe de entrar em contato comigo para sanar qualquer dúvida que tenha surgido, de repente sobre alguma temática, alguma questão que a gente não abordou aqui no momento da gravação, mas que você tem o desejo de aprofundar ou de esclarecer, de conhecer melhor, tá certo? Combinados? Muito bem. Os slides que eu vou utilizar para vocês aqui agora, eles também já estão disponíveis no Unileão Digital, então vai ser tranquilo, né, que vocês tenham acesso. Eu vou abrir aqui, tive uma pequena dificuldade aqui para abrir, mas já estou tentando resolver, só um momento. Prontinho. Como eu disse para vocês, são as informações que merecem, né, a nossa atenção, o nosso destaque, mas certamente, quando vocês forem aprofundar, vocês verão ali mais informações interessantes para nós. Comecei os slides, gente, trazendo algumas representações, só para que a gente visualize, né? Já que a gente falou sobre representação imaginário na aula da semana passada, então essas são representações muito comuns, né? De que período a gente está falando nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje a gente está falando sobre um Brasil bebezinho, né? Um Brasil de 1500 a 1822, ou seja, nós estamos falando sobre como era o aparato jurídico, como era o aparato político, como era a estrutura social desse Brasil, que em 1500, né, vai ser institucionalizado como colônia de Portugal até 1822, que é quando vai se tornar independente. Então, esse período aqui, né, que vai compreender o período colonial, é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Não deixo de destacar, né, a importância da gente tratar dessa temática, né, para todos aqueles que pensam, meu Deus, o que é que vai, uma coisa que aconteceu em 1542, em 1600, no que isso pode ter importância para a minha vida, para a vida do país no século XXI, no ano de 2021. Essa citação do Cunha e da Dazani respondem essa nossa inquietação, né? É por meio da história que os homens se constroem, se conhecem, chegam à plena consciência de si, de quem são e do que podem vir a ser no futuro, né? A realidade em que a gente está inserido, o ano de 2021, o século XXI, ele não está perdido no vácuo, né? Ele tem ligações históricas, ele tem uma profunda raiz histórica, que devem ser conhecidas, devem ser confrontadas, para que a gente possa ter uma melhor compreensão do presente e possibilidade de transformar o futuro, né? Se a gente percebe, por exemplo, que o problema da corrupção
na nossa estrutura judiciária, na nossa estrutura política. É algo que remonta à colônia, como a gente vai estudar nessa aula de hoje. Nós percebemos que esse fenômeno da corrupção, portanto, ele não pode ser tratado como algo recente e que, portanto, pode ser resolvido de forma fácil e simples e imediata. Mas ao reconhecermos essa herança histórica, nós percebemos a gravidade desse problema, que está intrínseca à própria formação do nosso Estado e que, portanto, exigirá, se nós desejamos nos livrar dessa herança histórica maldita, né, de uma compreensão do presente, levando em consideração essa raiz cultural, essa raiz histórica, para que nós pensemos nas ações que serão necessárias para transformar o futuro, para que a música do Cazuza não fique tocando, né, o tempo inteiro, o futuro repetindo o passado. Tá certo? Então, é por isso que a gente trata sobre essas questões. Elas podem até ser antigas, mas elas não deixam de ser importantes e de estarem permanentemente atualizadas, né? Quando esse passado não é superado, quando ele fica se repetindo, né? De forma... De tal forma que a gente percebe que somos tocados por esse impacto, né? Obviamente que, do ponto de vista técnico, né, a historiografia, os autores, os historiadores, eles não reconhecem essa possibilidade, né? A história não se repete, são novos sujeitos, é um novo contexto, é uma nova sociedade, é uma nova cultura. Mas quando eu quero dizer aqui o repetir, é no sentido de que podemos continuar trazendo para o presente e projetando para o futuro situações que têm origem lá no nosso passado e que conhecê-las, portanto, pode nos ajudar a superar. Quando a gente fala sobre o Brasil colonial, a gente vai, obviamente, falar sobre um contexto, né, de mercantilismo, né, aquela questão das grandes navegações, e o fato de que esse Brasil, ele existe a serviço de Portugal, né, existe em função de Portugal para atender os interesses de Portugal. É por isso que a gente fica, aquela história do monopólio, né, proibido de comercializar com qualquer outra nação, o Brasil só pode comprar produtos que venham de Portugal, isso favorece a indústria portuguesa, a economia portuguesa. A gente só vai produzir, só vai plantar, só vai criar, só vai exportar aquilo que interessa a Portugal, não é o que poderia, de repente, interessar a essa própria localidade. Então, é algo que existe completamente para o externo, né? Não levando em consideração o interesse local. Então, a gente vê aí uma colônia que está profundamente baseada numa estrutura agrária, latifundiária, né, e que serve para esta organização que não é voltada para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Isso pouco importa, né, mas sim para o crescimento, para o desenvolvimento da sua metrópole. Ao mesmo tempo, no cenário social, quais são os principais personagens, né, dentro desse contexto histórico colonial? São os grandes proprietários rurais, e que são uma pequena parcela da população, e a maior parcela da população composta de sujeitos escravizados ou de sujeitos livres que vivem ali numa condição muito próxima, né, de servidão, no caso dos mestiços, dos indígenas e da população que ao longo, né, desse período colonial vai se constituindo, né, como esse mar de analfabetos, esse mar de sujeitos voltados para o trabalho que beneficia diretamente a coroa portuguesa e esses sujeitos, essa pequena elite que está em harmonia, em união a esta coroa portuguesa. Como coloca o Darcy Ribeiro, né, é como se o Brasil fosse ali um grande proletariado das sociedades europeias destinado simplesmente para garantir para a Europa, especialmente para Portugal, o que ele precisaria para ter conforto, para ter riqueza, e não levando em consideração os seus próprios anseios, as suas próprias necessidades, né? É um sistema ali que aglutina práticas de base feudal com uma incipiente economia de exportação, que nós sabemos que tem base escravocrata, né? Tem base escrava, e que é voltada somente para o cultivo daqueles produtos tropicais do interesse português.
No que tange à estrutura política, né, desse Brasil colonial, a gente tem ali todo um aparato jurídico, todo um aparato burocrático, um conjunto de funcionários estatais, né, isso vai nascer ainda no período com os capitães donatários e vai sendo reforçado, né, e vai sendo consolidado na medida em que nós avançamos no tempo, né, no grau de dominação de Portugal sobre a colônia, e isso nos retira uma possibilidade de termos uma identidade nacional. Né? Os objetivos dessa política, os objetivos desse sistema burocrático, né? Desses serviços burocráticos, não era voltado para a formação de um país, assim, digamos, de uma nação, mas sim desvinculada, né, dessa possibilidade de nós termos ali uma identidade própria, né? O que é ser brasileiro? O que é Brasil? Isso não existe nesse período, porque as respostas são todas voltadas para Portugal, para o interesse da metrópole. Por isso que, alheia à manifestação e à vontade da população, a metrópole instala, né, o seu sistema de poder, nessa organização que nós vamos ter, né, das estruturas jurídicas, por exemplo, né, os ouvidores gerais, o Tribunal da Relação, desembargo do Paço, etc., não é uma estrutura que decorre, né, do aprimoramento das relações sociais, de uma são representações próprias da cultura local. Não, elas são impostas, elas são trazidas, é uma estrutura alienígena, é uma estrutura externa que vem, né, para consolidar o seu interesse. Então, você veja que nós estamos falando o tempo todo de uma cultura jurídica que nasce sem autonomia, sem identidade, né, sem buscar os interesses próprios dessa sociedade. A aliança de poder que vai sendo construída, né, de forma cada vez mais próxima entre as elites agrárias locais, né, entre os donos desses latifúndios, entre esses sujeitos, né, que vão sendo cada vez mais representantes desse poder português, de forma alguma estará comprometida com a preocupação, né, com o intento de satisfação dos interesses da população. Então, no nosso caso, o aparecimento do Estado não é resultado de um amadurecimento histórico-político, de uma nação, né? Mas é o resultado, né, de um intervencionismo, de uma exportação, né, de interesses externos, de uma estrutura que não correspondia ali em nada à cultura indígena, né? Se a gente for tratar de quem estava na terra, de quem compunha esse quadro social. Então, é por isso que a cultura brasileira, né, especialmente quando a gente está falando da cultura jurídica, ela não é produto de uma evolução linear, gradual, né, de uma experiência comunitária, como aconteceu com os povos europeus, né? Ela é, na verdade, o resultado de uma imposição, né, da cultura da metrópole, que vai desconsiderar todas as práticas de tradição e de cultura da população indígena, de tal forma que quando a gente vai analisar, né, esses grupos que constituíram isso que a gente chama de brasileiro, né, o negro, o indígena e o branco português, quando a gente olha para a tradição jurídica, o único grupo que foi considerado para a elaboração dessas normas, para a criação desse aparato burocrático, é o sujeito branco, é o português, né? A contribuição dos indígenas não é levada em consideração, tampouco a dos negros escravizados. Então, a gente já nasce com uma cultura jurídica excludente, né? A gente já nasce com uma cultura jurídica sem identidade, né? Sem autonomia, sem protagonismo próprio, mais submissa, mais vinculada a uma estrutura exterior. Essa administração, portanto, ela não é voltada para defender, não é essa ideia de direito, né, que às vezes romanticamente a gente chega no curso de que o direito para garantir a justiça, eu sou uma pessoa que ama a justiça, por isso eu quis fazer direito, eu quero promover o bem, eu quero garantir a igualdade. Ótimo, mantenha-se assim.
mas não necessariamente o direito será o instrumento através do qual isso irá acontecer, né? No caso de toda a estrutura, por exemplo, quando a gente trata do direito colonial, nós estamos tratando ali de um conjunto de ordenamentos, né, de estrutura burocrática pautada para manter os sujeitos em condição de exploração, né, esses nativos, e de tal forma também a impossibilitar, a inviabilizar, né, qualquer processo de crescimento e desenvolvimento do Brasil para ele próprio, né, mas sim apenas como um espaço a ser explorado. Então, esse direito se constitui para proteger os interesses desse governo central e dessa pequena elite fundiária que se beneficia dessa estrutura de exploração, né? Enquanto que a maioria da população estará distante da possibilidade, né, de ser tutelada, de ter garantia de direito, promoção de dignidade através da estrutura, então, que está sendo criada. E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre os sujeitos, né, sobre os operadores do direito nesse período colonial, eu destaquei aqui para vocês aquelas figuras, né, que merecem aí nossa maior atenção, os capitães donatários, né, que é como tudo isso começa. Esses capitães donatários, eles exerciam todas as funções, né? Eles eram o dono de tudo, né? Então, era na figura do capitão donatário se reunia o poder judicial, executivo, né? É o cara que tem o poder militar, é o administrador, é o juiz, né? Como outros direitos de aplicar a lei, é quem vai dirimir os conflitos de interesses locais, mas nós sabemos, né, que essas capitanias hereditárias, elas não prosperaram, né, vocês lembram disso aí das aulas de história do ensino médio, e que a gente vai ter a substituição dessas capitanias, né, por uma espécie de, enfim, é uma estrutura semelhante à de uma província que vai ser ali comandada pelos governadores gerais. E aí, esses governadores gerais, a partir da existência dessa função, desses sujeitos, a gente começa, então, a criar um aparato burocrático, né, de justiça colonial de forma mais profissional. Né? Nesse contexto, com os governadores gerais, a gente deve destacar a figura de um outro sujeito, né, que tinha bastante poder, que era o dos ouvidores gerais, né? Os que estavam ali para resolver as questões de justiça, de conflitos, né? Um poder quase que ilimitado. Isso, né, gerava aquela ideia de não haver a estrutura de legalidade como a gente compreende no sentido moderno de legalidade, né, que é tratar como iguais os iguais, é garantir a aplicação equânime da norma, isso não existe, né? Esses ouvidores aplicam essa norma de acordo com os seus interesses. E o que vai acontecer é que o crescimento das cidades, né, especialmente a partir dos anos de 1650, as cidades elas vão aumentando, e isso vai gerando mais conflitos, né, e maior necessidade também da criação de um aparato burocrático do próprio governo português para fiscalizar, né, essa situação de exploração, especialmente do ponto de vista, então, de normas comerciais. Então, a estrutura judiciária desse Brasil colonial, ele vai começar a reproduzir a estrutura portuguesa. A gente vai ter a mesma lógica, né, de juízes de primeira instância, que compreendia ali os juízes singulares, né, os ouvidores, os juízes especiais, né, por exemplo, de órfãos, e aí a gente vai ter uma segunda instância, né, que são os juízes colegiados, ou seja, aqueles que vão estar nos tribunais de relação, que são aqueles que vão apreciar os recursos, né, os embargos. Embargo é um tipo de recurso, inclusive a gente usa essa terminologia ainda hoje, né, no direito processual, e os seus membros eram chamados de desembargadores, tal qual nós chamamos contemporaneamente, né? E o Tribunal de Justiça Superior, que é a terceira e a última instância, que vai ter sede em Portugal, mas que poderia ser acionada, né, para resolver essas questões tratadas na metrópole, era representado pela Casa de Suplicação, que é como se fosse um tribunal de apelação, como se fosse o nosso STJ, né, na contemporaneidade. E o desembargo do passo é como se fosse o STF, é o que a gente tinha, uma mistura de STF com CNJ, né? É o que a gente tinha de instância mais elevada, né? Não necessariamente para julgamento, mas para o assessoramento de todas as questões que dissessem respeito à justiça, né? Eles
às vezes até cumpriam esse papel de elaborar normas específicas para resolver casos concretos, muito voltados para essas situações comerciais, e eram também os responsáveis pela seleção, né, dos magistrados, pela promoção, pela avaliação do desempenho desses magistrados. E tal como ocorre hoje, gente, né, no nosso país, esses tribunais superiores, o Desembargo do Paço, a Casa de Suplicação, eram espaços que praticamente nenhum nativo, né, nenhuma causa que tivesse começado lá com o juiz singular, lá na primeira instância, teria condição de chegar a esse Desembargo do Paço, porque as custas judiciais eram altíssimas, né? Então, são espaços muito voltados também para, se fosse o caso, a defesa e o espaço de oportunidade jurídica para essa elite, tal qual acontece hoje. Pesquisa, dá uma gugada rapidinho e vê qual o valor de uma ação que chega ao STF, né? O custo de um processo para que ele chegue até o Supremo Tribunal Federal. Quem pode custear um processo que chega ao Supremo Tribunal Federal, né? As custas judiciais costumam envolver valores superiores a 20 mil reais. Então, não é um espaço, né, que é plausível, possível. E isso, né, a gente observa, então, pode construir essa relação, né, de que desde a nossa história colonial, os tribunais superiores, eles nascem realmente com essa característica excludente e de ser um espaço muito mais voltado para aqueles que detêm condição econômica para levar seus pleitos até esses espaços. E sobre essa figura dos magistrados, né, nós vamos ter que esses magistrados, eles eram recrutados, acho que essa é a melhor palavra a ser utilizada, dentre essa elite. Claro, gente, a gente está falando de um mar de analfabetos, né? O Brasil colonial, ele não tem nenhum projeto de escolarização para a população. Então, os sujeitos que vão ter acesso às aulas, a uma formação educativa básica, né? Eles serão filhos dessa elite local, né? Agrária, que ao completar 14 anos de idade, em maioria serão enviados para a Faculdade de Direito de Coimbra para ali realizar os seus estudos, preferencialmente em Direito. E ao concluir esse curso, retornar, né, exercer funções muitas vezes também na própria metrópole e muitos deles retornarem para o Brasil com a função de juízes, né, ou, enfim, outras funções ligadas a essa estrutura judicial. Cabe ressaltar que esses sujeitos, eles têm uma profunda ligação com essa metrópole, né? Uma relação que é afetiva, né? Vão viver muitos anos para concluir os seus estudos universitários, uma relação que é econômica, é uma elite que se beneficia dessa exploração, dessa subjugação, tanto que o processo de independência do Brasil, né, que resulta na independência em 1822, ela só acontece quando essa elite enche o saco, né? Quando essa condição de colônia não serve mais ao seu interesse, né? Enquanto serviu, era bastante interessante essa manutenção nessa relação. Então, essa magistratura, né, ela, portanto, mais uma vez, né, separa a figura do juiz do povo, né, da população. E justamente por ser a espinha dorsal do sistema, né, havia uma grande preocupação, justamente de não acabar existindo sujeitos subversivos, contrários a essa ordem, né, práticas corruptivas extremamente comuns, para que a gente, né, de forma apadrinhamentos, para a garantia dessas vagas nesses espaços da magistratura, dos tribunais, e por essa razão, né, a origem do sujeito, ela era, assim, extremamente esmiuçada, né, saber de onde vem, de que família, né, um casamento, por exemplo, dependeria da autorização após a avaliação desse possível cônjuge, né, nessa condição aí de nubentes. O Volckmann, ele traz essa expressão, né, de que uma outra questão que seria imprescindível era a formação de direito em Coimbra. Isso não é 100% correto se a gente avalia as fontes históricas. Foi inclusive um dado, né, que eu localizei lá no curso de Direito da Universidade de Coimbra, quando eu tive a oportunidade de ir até o arquivo, e a gente tem lá uma relação de todos os sujeitos, né, que ocuparam
ao cargo de juiz, tanto os singulares quanto nos tribunais de relação, etc. E a gente consegue localizar, né, juízes que não se formaram em direito em Coimbra, se formaram na Espanha, na França, só que, claro, era uma minoria, né? A regra, assim, o mais comum, até pela facilidade, né, de ser a metrópole, era que essa formação acontecesse em Coimbra, né, mas não necessariamente, não é que era indispensável. O que era indispensável era a formação realmente em direito, né. E a gente vai tratar bastante sobre isso nas nossas próximas aulas, quando a gente falar sobre a criação dos cursos de direito no Brasil, né? O quão essa herança coimbrã, essa herança lusitana impactou, né? E continua impactando a forma como a gente estuda o direito no Brasil, a forma como as pessoas constroem o imaginário em torno dos cursos de direito. É bem interessante, né? Mas para esse momento a gente vai ficar com essas informações, né? E finalizando a nossa aula, porque tem que ser em poucos minutos, é um desafio, vocês não tenham dúvida que é um desafio para mim imenso, né? Teria muitas outras coisas para colocar aqui para vocês, mas como tem que ser num tempinho curto, então a gente vai dizer que, em resumo, sobre o direito, como é a situação do direito no Brasil colonial, como é o Brasil colonial, o que a gente tem é isso, né? Que os parâmetros de legalidade da colônia brasileira negou, excluiu, né, o pluralismo jurídico nativo, ou seja, a gente não levou em consideração os interesses locais, a cultura local, os interesses desses outros povos indígenas e negros que também compunham esse espaço, reproduzir um arcabouço normativo legitimado por uma elite dirigente, né, e por operadores que não estão a serviço de uma justiça popular, uma justiça para o povo, para garantir igualdade de forma alguma, mas que está ligada aos interesses da metrópole, né, e que portanto, né, acabam reproduzindo institutos, ideias, princípios de tradição profundamente centralizadora, formalista. Tanto que a gente não pode falar numa autonomia, né, do nosso direito, a gente não pode falar sobre normas jurídicas no Brasil colonial, né? Quais eram as leis brasileiras? Isso não existe, né? O Brasil, ele acabou utilizando das ordenações, as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, as ordenações afonsinas. O que é isso, Francilda? As ordenações representavam ali um conjunto de regras, de normas, né? Para orientar a vida em Portugal. Então, na ausência de uma estrutura legislativa local, o que Portugal fazia? Aplicava essas ordenações à realidade da sua colônia. Então, é claro que a estrutura social, cultural, política, econômica de Portugal era completamente diferente da situação da colônia, né? Então, muitas vezes essas ordenações, elas não conseguiam ser aplicadas, né? A gente tinha ali uma questão de lacuna mesmo, né? Dessas normas, e aí competia ali aos juízes, utilizando especialmente das técnicas da lei da boa razão, solucionar esses casos concretos. Mas essa é uma outra informação relevante, né, da ausência de um ordenamento jurídico próprio, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo, permaneço à disposição. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima aula.